Por que eu me mudei da cidade dos bilionários na Suíça? Ou melhor, uma das cidades, afinal de contas, tem bilionário pela Suíça inteira. Se tu me acompanha aqui no canal já há algum tempo, tu percebeu que os vídeos não têm sido gravados mais em Celerina, que é a cidade vizinha de St. Moritz. E o motivo por isso, ou melhor, os motivos, eu vou te contar nesse vídeo aqui. Enquanto a Moca tá passando o café, o que eu posso te introduzir aqui antes da gente dar uma volta é o seguinte. Inicialmente eu me mudei pra lá porque a empresa pra qual eu tava trabalhando era de lá, e assim, a cidade é incrível, é maravilhosa. No inverno, o lago de St. Moritz, o famoso lago, ele ficava congelado, então tinha muitos eventos lá. A cidade era extremamente organizada. Eu arrisco dizer que, para mim, pelo menos, é a cidade mais linda da Suíça. Como eles mesmos gostam de dizer, era uma metrópole nos Alpes. E St. Moritz é uma cidade extremamente luxuosa. Por exemplo, a família real britânica muitas vezes ia para St. Moritz, passava férias lá. St. Moritz tem uma cultura muito forte de carros clássicos ingleses e tem um esporte muito famoso lá, que é o skeleton, que inclusive, se eu não me engano, é um esporte olímpico, de um grupo que foi criado lá chamado Cresta Run, que foi criado por britânicos. Então, o pessoal, eles se prendem num trenozinho, assim, com duas lâminas. Na época que aquilo foi criado, aquela era a forma mais rápida de se locomover no solo no mundo, porque eu não lembro mais ou menos a velocidade que chegava, não lembro se era 200, 300 km por hora, mas era uma velocidade absurda e é um esporte muito perigoso. Inclusive o Cresta Run, né, esse grupo é um grupo muito seleto e para tu participar tu tem que ser convidado. E um dos colegas da empresa para qual eu trabalhava, ele era membro e ele mostrava uns vídeos assim, às vezes o pessoal saía voando, caindo, tinha gente que quebrava braço, era realmente uma loucura. Fora todas as lojas de grife que tem lá, então Rolex, Patek Philippe, essas marcas de relógio, Prada, tem de tudo lá, muito caro por sinal. Lá também tem um cassino muito famoso e muito grande. Provavelmente é a cidade onde eu vi a maior concentração de supercarros e carros clássicos no geral, Lamborghini, Ferrari, McLaren, Bugatti. E por ser essa metrópole nos Alpes, ela é cercada por uma natureza quase que intocável, né? E é muito engraçado porque o pessoal aqui, quando fala sobre natureza, provavelmente vem muito à mente a questão do Brasil, Amazônia, América do Sul, só que a verdade é que aqui na Suíça tem muita natureza, muito lugar preservado. Bosques com uma fauna local muito da hora, tipo assim, tem ibex lá, eu mesmo já vi muito bicho correndo pra lá e pra cá, é realmente muito legal, um lugar muito especial. Outra coisa linda de se ver lá, os rios, tu tem esses lagos gigantes, majestuosos, e aí tu tem rios que vão passando pelas cidades, cristalinos, que no verão continua sendo frio pra tu entrar, mas muitas pessoas entram. Inclusive eu mesmo ali num dado momento da primavera, talvez tomado por tédio, eu entrei num desses rios. E a cidade que eu morava ali do lado, Celerina, era uma cidade que na maioria das vezes era calma, quieta, não tinham tantas pessoas passeando por lá fora de temporada. E falando assim, tu deve estar pensando então que era tudo muito perfeito, muito incrível. Mas eu não moro mais lá. Deve ter um motivo para isso, né? Ou melhor, vários motivos. E é isso que eu vou te contar ali fora, agora quando a gente sair. Mas nem tudo era perfeito lá. Enquanto que aqui em Ticino, numa cidadezinha menor, tu consegue encontrar um almoço, olha, por até uns 13 francos, mas de 13 a 17 francos, lá, pra tu comer uma pizza, tu pagava tipo assim, ó, 30, 40 francos, sabe? Um cafezinho aqui, muitas vezes tu encontra ali por uns 3, 4 francos. Lá, eu já vi cafezinho a 7 pila. E inclusive eu tenho uma história muito engraçada sobre isso, que foi o seguinte, um amigo nosso veio aqui visitar a gente, e aí a gente foi com ele lá pra St. Moritz. E tem uma cafeteria lá muito famosa, assim, cafeteria, tipo, fantástica. E aí a gente foi lá com ele nessa cafeteria, e aí primeiro a gente foi no balcão e escolheu umas tortas ali, umas coisas pra comer. E eu lembro que eu pensei, eu acho que essas tortas aqui vão ser mais caras do que os cafés, né? Então eu fui querer ser gente boa e falei, deixa que eu pago as tortas e tal. E as tortas ali deu, tipo assim, 16 francos, mais ou menos. A gente foi pra mesa então, sentou, a garçonete veio e perguntou dos cafés. Aí a gente pegou 2 cappuccino e um expresso. E ele, daí na hora de pagar ali os cafés, ele já tinha puxado uma nota de 20 e pensou, bom, não vai dar mais que 20 pila, né? Imagina, 2 cappuccinos e um expresso, mais de 100 reais. Não faz nem sentido, né? E aí ela trouxe a conta e tinha dado, tipo assim,
assim, ó, uns 21, 22 pila, né? Pô, 21 pila é como se fosse 7 pila o expresso e o cappuccino, né? Um absurdo. Tipo, um abraço pra ti, meu amigo, se estiver vendo esse vídeo. E muitos de vocês na época lá que eu postava os vídeos mais antigos comentavam, né? Nossa, só tem tu nessa cidade, não tem mais ninguém, cadê todo mundo? E realmente, só tinha eu naquela cidade. Eu e a Bruna, né? E um colega meu que também tava lá. Porque Celerina, que ficava do lado de São Moritz, é uma cidade que quem tem as casas ali, na maioria dos casos, são pessoas com muito dinheiro que tem uma casa ali de férias. Ou os próprios hotéis que pegavam apartamentos e compravam para quando era alta temporada, eles contratavam as pessoas e colocavam elas para morar naqueles apartamentos, né? Que inclusive o primeiro apartamento que a gente ficou aqui na Suíça era um apartamento assim. A gente chegou lá e a minha empresa conversou com um dos hotéis e a gente alugou um daqueles apartamentos pra gente ficar. E antes de eu seguir falando do apartamento, né, outra coisa muito relevante, aquelas cidades, elas eram longe de tudo. Então, a gente queria ir visitar algum outro país, a gente queria viajar, era longe dos aeroportos, era longe de qualquer outra cidade grande, sabe? Pra ir pra Itália ali, a cidade mais próxima era Tirano, se eu não me engano, Tirano, né? E ainda assim era longe, eram 3 horas de ônibus até a cidade. Então, todas essas coisas somadas ao fato de que o apartamento que a gente estava ali era um apartamento de 27 metros quadrados, fizeram com que a gente quisesse se mudar. E o fato do apartamento ser pequeno, e ele era, acho que era kitnet que fala, né? Ele tinha a cozinha junto com o quarto e tinha um banheiro separado. Isso realmente pesou muito pra nós, porque quando eu e a Bruna a gente se mudou pela primeira vez no Brasil, quando a gente tinha 18 anos e foi morar sozinho, a gente morava num apartamento praticamente idêntico, assim, uns 27 metros quadrados também, pequeno. Aí no Brasil, tipo, a gente foi melhorando de vida e aí a gente se mudou pra um apartamento que já era, tipo, 80 metros quadrados, né? E a gente já tava muito confortável lá. E aí quando a gente veio pra cá, que é tecnicamente uma oportunidade melhor, a gente não queria ter que, digamos assim, se sujeitar a ficar morando, sei lá, um ano num apartamento que nem aquele, né? E aí a gente começou a procurar um apartamento para morar lá em São Moritz e tinha muita concorrência. Então assim, ó, os apartamentos lá eles eram caros e ainda tinha uma concorrência muito grande entre as pessoas para elas conseguirem, para ver quem quer alugar. Inclusive, um apartamento que a gente encontrou para alugar, que era bem próximo ali do escritório que eu trabalhava, eu lembro que quando a gente foi visitar lá, era nós e mais umas 10 pessoas diferentes no mesmo dia ali visitando e olhando o apartamento. E se tu já passou por isso, é uma sensação muito ruim. Porque tu imagina, tu tá num apartamento que tu sabe que só uma pessoa vai levar e tá tu e mais 10 pessoas olhando aquele apartamento e tirando dúvida, como, tipo assim, todo mundo quer morar ali, só que não vai dar pra todo mundo. Mas, de novo, lá era um lugar incrível, realmente muito show. Essa questão do apartamento, de tudo ser longe do resto do mundo e os preços muitas vezes maiores do que Zurique, fizeram com que a gente se mudasse. Nós tínhamos então um novo problema em nossas mãos. Nós tínhamos que decidir onde nós íamos morar e escolher o novo lugar que ia ser o nosso lar. E foi aí que a gente decidiu se mudar então para Ticino. Mesmo pagando mais impostos, mesmo tendo taxas mais altas, mesmo tendo que pagar um seguro de saúde mais caro, a gente resolveu se mudar para cá. Tem que ter bons motivos para fazer isso, né? E dentre esses motivos, como eu te falei antes, aqui é um lugar onde se tu quiser dar uma saída ou algo do tipo, tu não precisa pagar 7 pila num café. Tu consegue pagar 3, 4 pila num café. Fora o fato de que a pizza aqui, praticamente uma pizza italiana, maravilhosa, se não até melhor. Aqui é muito mais perto de Zurique, dos grandes centros urbanos da Suíça, né? Então tem uma linha de trem que passa aqui por Ticino inteiro que te leva direto para Zurique, daí de lá tu pode ir para Basel, pode ir para Bern. Da mesma forma, tu pode fazer o inverso, tu pode ir para Milão, pode ir para Roma. No geral, Ticino é um cantão que eu gosto muito porque eu sinto que eu tô no centro da Europa, assim bem dizer. Além disso, aqui tem muito mais vida. Pode não parecer nesse vídeo agora, porque tá tudo vazio. Nem sei por que tá tudo vazio, hoje é sábado. Mas comparado com Celerina, aqui tu vai no mercado, tem muito mais gente. Tem eventos aqui, então por exemplo, agora vai ter carnaval e no carnaval eles fazem uns desfiles muito legais que passam pela Suíça inteira e no caso lá em São Moritz não passava e aqui sim. Aqui se fala o italiano e qua siamo tutti italiani e claro, em Grisons também se fala italiano, mas numa proporção muito menor. Outro ponto muito importante para nós é que o aeroporto de Milão, né, como eu falei, Milão é mais perto, o aeroporto de Milão é muito mais perto, então para fazer viagens é melhor. E, inclusive aqui vai uma dica, caso tu não saiba, se tu vai pegar um voo para a Suíça, vale muito mais a pena tu pegar um voo para Milão e tu vir de trem para a Suíça do que tu pegar um voo que chega em Zurique. O motivo principal para isso é porque o aeroporto de Zurique, ou melhor, os aeroportos da Suíça no geral, eles cobram uma
taxa muito maior das empresas aéreas e tudo para ser gerido, né? Quando a gente compara com aeroportos na Itália. Aqui tem uma disponibilidade de aluguel muito maior, além dos preços serem mais baixos. Então, por exemplo, se tu está disposto a morar numa cidade mais retirada, tu vai pagar um aluguel 1000 vezes menor, inclusive algumas vezes chegando a 1000, 1100, 1200 francos. Aqui a gente continua dentro dos Alpes e isso é uma coisa que eu gosto muito, morar tipo assim no meio das montanhas. Olha, pô, é muito bonito, sabe? Acordar de manhã, literalmente acordar de manhã e tu olhar pra janela e tu tá no meio dos Alpes. Fora quando tu quer fazer um hiking, quer fazer uma caminhada. E inclusive a gente fez um vídeo fazendo um hiking aí no meio das montanhas. Se tu quiser dar uma olhada nesse vídeo, ele tá aqui. E outro vídeo também que eu posso te recomendar, se tu tá gostando desse papo sobre aqui na Suíça, como que a gente veio pra cá e tudo. Tem um vídeo onde eu conto como que eu consegui o meu primeiro emprego aqui, que eu também vou deixar linkado no card ali. E esses dois vídeos podem ser muito interessantes pra ti. Mas primeiro fica aqui, acaba esse vídeo porque eu ainda tenho mais umas coisas pra compartilhar contigo que podem ser muito úteis. Olha aí, ó, é até mais barato do que eu tinha falado, ó, 2,50 o expresso. E foi assim que a gente decidiu se mudar para Ticino. Apesar de Samoritz ser uma cidade incrível, pra gente pesou muito mais, a gente tem um acesso maior ao mundo externo, um custo de vida mais baixo, principalmente um espaço maior onde a gente mora. E eu tenho uma notícia pra ti, mas antes, só pra eu acabar minha linha de raciocínio aqui, eu espero que esse vídeo tenha sido útil pra ti que quer vir pra Suíça e não sabe o que levar em consideração na hora que tu tá ali escolhendo qual cantão tu quer morar ou em qual cidade. Se o teu sonho é vir pra cá, a jornada não é fácil. Para algumas pessoas é mais simples do que para outras, mas eu te garanto que no final vale a pena. Agora, a notícia que eu tenho para ti, que tá até o final aqui desse vídeo e se enquadra no perfil de pessoa que quer vir para a Suíça. Se tu der uma olhada nos vídeos aqui do canal, tu vai perceber que os vídeos que eu faço sobre impostos, custo de vida ou qualquer assunto mais informativo que tem um valor muito grande para quem quer vir para a Suíça, eles normalmente não desempenham tão bem quanto esse vídeo aqui provavelmente vai desempenhar, ou, por exemplo, aquele vídeo sobre Bitcoin. A questão é que esses são vídeos que às vezes dão até mais trabalho, exigindo que a gente faça buscas extensivas sobre os assuntos, às vezes tendo até mesmo que ligar para instituições aqui da Suíça para confirmar algumas informações, como por exemplo naquele vídeo sobre o visto para cidadãos europeus que querem se mudar aqui para a Suíça. Afinal de contas, nós temos um compromisso muito grande em trazer informações corretas aqui para o canal. É pensando nisso e em planos futuros, que por mais que eu queira muito compartilhar aqui, eu não posso, que nós criamos a área de membros aqui do canal. Lá a gente vai compartilhar contigo conteúdos que têm um valor gigantesco para quem quer ser um futuro helvético, além de muitos outros benefícios que tu pode descobrir assistindo o vídeo introdutório clicando em Seja Membro. Pelo vídeo de hoje é isso, espero que tu tenha gostado. Se tu gostou, curte o vídeo, se inscreve no canal e eu te vejo no próximo. Valeu!